chamo Caroline Leal, sou defensora pública aqui no DF. Atualmente eu estou lotada no Núcleo de Direitos Humanos, no ofício que trata sobre diversidade, igualdade e população em situação de rua. Certo. E quais são os projetos? Pode me falar sobre os projetos de defensoria para pessoas transexuais e transvestis? Certo. A defensoria, em especial o Núcleo de Direitos Humanos, ele tem uma atuação diferente. Enquanto toda a defensoria faz o atendimento individual das pessoas, das pessoas trans, sem qualquer distinção, o Núcleo de Direitos Humanos tem uma atuação concentrada e coletiva. Então, em regra, a gente atua aqui no núcleo pensando políticas públicas, fiscalizando políticas públicas e somente de maneira excepcional faz o atendimento das pessoas trans, travestis. Então, o que a gente tem feito no âmbito da defensoria é estabelecer parcerias e criar formas de acesso mais fáceis para a população trans. A gente percebe uma dificuldade muito grande das pessoas trans em acessarem serviços básicos. Então, a ideia da defensoria, do Núcleo de Direitos Humanos em específico, é criar esses canais de abertura. Por exemplo, nós temos uma atuação, uma parceria muito consolidada com o CREAS da Diversidade, que funciona lá na 614 Sul. É um CREAS, um serviço de referência especializado, que faz esse atendimento qualificado para as pessoas trans. É um atendimento com psicólogos, assistentes sociais e o auxílio jurídico da Defensoria Pública. E quais são as maiores dificuldades que a defensoria sofre para atender essas pessoas? Assim, questões de problemas, financeiro, qualquer coisa assim do tipo. Certo. Hoje, as principais dificuldades que a gente tem são dificuldades relacionadas ao próprio poder público, a criação de políticas públicas específicas. Então, nós não temos uma linha de cuidado de saúde para a pessoa trans. Hoje, a pessoa trans que, por exemplo, precisa de uma harmonização ou precisa de cirurgias para adequação ao seu gênero, a gente não tem um sistema organizado, um fluxo de saúde. Essas pessoas acabam vindo à Defensoria Pública e a gente acaba ajuizando ações individuais para essas pessoas. Então, hoje a maior dificuldade que a gente enfrenta para o atendimento das pessoas trans é exatamente ou a ausência ou a ineficiência das políticas públicas existentes. Nem mesmo o respeito ao nome social a gente já consegue perceber como algo consolidado na estrutura, na estrutura de governo, na estrutura de Estado. E os processos, assim, quando as pessoas vêm para trocar de nome, para fazer a ratificação de nome, para fazer as cirurgias, é um processo longo? Demora? Qual a duração, assim? Desde o ano passado, desde 2018, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal muito importante. Ela mudou a nossa forma de atuação com relação à retificação de nome e gênero das pessoas trans. Antes da decisão do Supremo, a retificação era feita por via judicial. Então, a gente ajuizava a ação e o juiz determinava que fosse feita a alteração de nome e gênero. A partir dessa decisão do Supremo, super importante, a retificação pode ser feita diretamente em cartório. Então, não há dificuldade, tudo é feito de maneira bastante facilitada. Inclusive, no site da Defensoria, a gente tem uma lista com todos, um folder explicativo, com todos os documentos, todas as informações necessárias. Então, para a retificação de nome e gênero, ou gênero, pode ser feita conjuntamente ou separadamente, basta ir ao cartório. Não precisa ser necessariamente o cartório do registro da pessoa, pode ser em qualquer cartório do Brasil. Isso é uma grande facilidade. Bom, isso é com relação à retificação de nome e gênero. Mas a gente tem percebido um avanço nas demandas do público trans, do público desse nicho em específico. Então, hoje o que a gente está vivendo é um aumento da procura das pessoas buscando auxílio de saúde. Quando eu digo auxílio de saúde, não é o benefício previdenciário, mas auxílios relacionados à saúde, relacionados à hormonização, acesso a exames e a cirurgias de redesignação sexual,
as cirurgias de feminização, enfim, todo o plexo de cirurgias para adequar, né, a identidade de gênero da pessoa. O que você acha, o que você acredita que precisa ser melhorado pelo Estado para auxiliar essas pessoas? Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de algumas linhas de cuidado voltadas para pessoas trans. Então, por exemplo, é indispensável que seja construída uma linha de cuidado da saúde, voltado para particularidades da saúde das pessoas trans. Né? Com relação a outras demandas relacionadas à educação, por exemplo, a gente tem uma evasão escolar muito grande das pessoas trans. Então, é necessário um trabalho também de sensibilização, não só na saúde, mas também na educação, na área de segurança pública, para que os serviços públicos eles não sejam tão hostis e não acabem afastando tanto a população trans. Qual é o número assim, de sucesso obtido pela Defensoria? Você acredita, provavelmente não sabe o número exato, mas acredita que é grande ou é pequena ainda? Poderia melhorar? Olha, a Defensoria Pública como um todo, ela tem a titularidade, a possibilidade de ajuizar ações, né, de maneira isolada. Então, nós não temos condição, eu não tenho condição de identificar qual a quantidade de ações no âmbito de toda a Defensoria que tratava sobre pessoas trans. O que eu posso te dizer é partindo do recorte do núcleo de direitos humanos. As ações, né, que têm como objetivo salvaguarda de algum direito das pessoas trans, a gente tem tido muito sucesso, tanto nas demandas relacionadas à tutela da saúde, mesmo as cirurgias de redesignação sexual. A maioria das ações que nós já entramos, nós conseguimos. Só 2 casos até agora nós não conseguimos, mas realmente tem sido um percentual de sucesso bastante positivo. E para a pessoa que quer marcar, o que ela faz quando ela precisa ser atendida pela Defensoria? Quais são os procedimentos que ela precisa fazer? Certo. A primeira coisa para você verificar, né, qual é o núcleo da Defensoria que deve ser responsável pelo seu caso, é verificar o local mais próximo do seu endereço residencial ou do trabalho. É importante lembrar que toda a Defensoria Pública tem trabalhado em todos os seus núcleos, por todo o DF, para atender de maneira qualificada as pessoas trans. Para isso, o Núcleo de Direitos Humanos tem feito, melhor dizendo, de maneira continuada e frequente, capacitações para dar, né, o respaldo técnico para os nossos, para o nosso staff, né, para os nossos servidores, para eles acolherem da maneira mais humanizada as pessoas trans. Então, a pessoa pode buscar a Defensoria em qualquer um dos núcleos e nós esperamos e a gente tem trabalhado para que esse atendimento seja um atendimento humanizado e de qualidade. Acaso verifique alguma situação que tem alguma repercussão coletiva ou algum problema mais grave relacionado ao próprio funcionamento do Estado voltado a políticas públicas com relação às pessoas trans, aí é adequado procurar o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública aqui do DF, que é o núcleo que tem essa atribuição de fazer a tutela coletiva desse segmento vulnerável. Qual você acredita que foi a principal conquista da Defensoria para essa população? Nós vínhamos, no ano passado, numa crescente de vitórias junto à população trans em cárcere. Hoje a gente não tem uma quantidade muito grande de pessoas trans em cárcere, contudo, essas pessoas ainda, as mulheres trans, elas ainda estão num ambiente masculino, elas permanecem no presídio masculino. Nós já tivemos algumas ações que não foram frutíferas ainda, no sentido de tentar retirá-las, né, para levar para o presídio feminino, mas nós não tivemos. Então, a realidade hoje do DF ainda é a manutenção das mulheres trans em uma ala separada, mas dentro do presídio masculino. Então, eu considero que ao longo de 2018, nós tivemos avanços muito importantes com relação a garantias de direitos das pessoas trans em cárcere. Por exemplo, o corte do cabelo antes, as mulheres trans tinham o cabelo cortado, rapado, né, como os homens, e aí hoje já existe a garantia de que o cabelo vai ficar na altura dos ombros. Existe também a garantia
de que as mulheres trans devam usar roupa íntima, né, adequada à sua identidade de gênero. Então, uma série de questões elas foram avançando. Mas nós temos consciência de que há muito mais a ser avançado, né? E esse filão da atuação junto à saúde é algo extremamente importante, é algo que a Defensoria vê com muito cuidado. Você tem algum caso que foi marcante para você? Tem um caso que é um caso que me impressionou muito e me marcou muito ao longo desse tempo na atuação à frente desse ofício. É o caso de uma assistida. Ela foi a primeira mulher trans da aeronáutica. O processo dela de reintegração, para ela voltar à força, porque logo depois que ela começou o processo de hormonização, né, em que ela publicizou a identidade de gênero dela, ela foi desligada da força, ela foi passada para a reserva. Por conta disso, ela ajuizou uma ação que tramita na Justiça Federal, por conta, né, de se tratar das Forças Armadas, e essa ação não findou, ela não teve a oportunidade de voltar ao cargo, apesar de extremamente qualificada, ela não teve a oportunidade de ter a progressão funcional e ela vive uma situação hoje muito difícil por conta disso, uma demora estatal na resposta do processo imensa, são quase 20 anos de espera, e a despeito da Defensoria Pública não fazer o acompanhamento processual nesse caso, a gente faz todo o acompanhamento dessa assistida em todas as outras facetas e com relação a todas as outras demandas administrativas, né? Então, o processo judicial dela tramita na Justiça Federal, a gente monitora, mas todas as outras demandas, né, relacionadas a essa assistida, a Defensoria acompanha. E é um caso que merece, assim, a nossa atenção, e é um caso extremamente grave de violação de direitos humanos. A Defensoria Pública do DF tem estudado a possibilidade de levar esse caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por conta da grave violação. Essa assistida viveu, além, né, de ter sido alijada do serviço público, ela viveu, né, momentos de tortura, então coisas muito, muito difíceis ela acabou suportando por conta da sua identidade de gênero. E, por último, de acordo com toda a sua experiência, o que você viu, se você pudesse passar um recado para as pessoas, qual seria ele? Para as pessoas trans? Para as pessoas trans e para as que não são trans e estão conhecendo agora, estão descobrindo o que é. Então, vou fazer recados separados, Okay. Recados diferentes. A primeira coisa eu gostaria muito de falar para as pessoas trans, né? Falando de uma trans aliada, eu sou uma pessoa cis, mas eu me considero uma pessoa trans aliada. É muito difícil, eu sei que o dia a dia é muito difícil, porque os serviços públicos, né, e a sociedade é muito hostil, mas eu queria muito fazer um pedido para as pessoas trans, para que elas resistissem, para que elas continuassem. Todos os avanços que nós já tivemos até hoje somente foram possíveis por conta da força e da insistência das pessoas trans. As pessoas trans, elas são protagonistas delas mesmas. Então, eu queria muito que as pessoas trans que nos ouvissem, que nos vissem, tivessem essa força de perseverar. Eu sei que tem sido bem difícil. Para as pessoas que estão tomando o conhecimento e que acham, né, que a transexualidade é algo novo, né, que a gente escuta muito falar, eu acho que a gente tem que estar com o olhar aberto para o outro, para a diferença, compreender a diversidade, acolher, ter um olhar empático. Todas as pessoas, elas são ricas, né, nas suas particularidades e vicissitudes. Então, para as pessoas não trans, que sejam trans aliadas. Assim. A gente só ganha quando a gente aprende com o outro e aprende com a diversidade do outro.